Abra sua Bíblia aí, por gentileza, na carta aos Hebreus. Como eu comecei a falar para você na semana passada, a gente tem o culto aqui na quarta-feira que denominamos metanoia. E já tem algum tempo que a gente não tem dado uma certa ênfase neste tema metanoia. Quem estava aqui semana passada? Quem estava aqui semana passada viu. Se você não viu, você pode depois assistir a mensagem, está lá no canal, sobre esta metanoia, que é a mudança de pensamento, a transformação da sua mentalidade. E eu disse na semana passada que a principal mudança que vai acontecer na sua vida, ela se dará depois que você mudar os seus pensamentos sobre o que você está vivendo ou o que você está fazendo. Qual é a visão que você tem do que você está vivendo? Qual é a maneira que você tem pensado o contexto em que você está inserido? E na semana passada eu falei sobre isso, um pilar fundamental sobre a metanoia. A pastora deu um aviso importante. Amanhã a gente não temos células, ok? Amanhã a gente tem aqui o 30 semanas, que está sendo uma bênção. E na sexta-feira você pode aproveitar lá com a sua família. No sábado e no domingo de Páscoa, venha estar conosco, em nome de Jesus, que eu creio que será uma bênção. Olha só, e você que está aqui, põe aquele fundinho bem baixinho. Você que está aqui, marca isso na tua agenda. Segunda-feira, dia 21, nós começamos um jejum de quantos dias? Quantos dias? 50 dias de jejum e oração. Este propósito é um propósito que nós estamos colocando diante do Senhor rumo ao Pentecostes. Você sabe que depois da Páscoa, 50 dias depois, marcou a chegada do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Mas também é celebrado em Pentecostes a festa dos primeiros frutos, a festa da colheita. Então, nós cremos, nós estamos sintonizados com os céus para declarar que nós teremos uma colheita por esses dias, não só de coisas materiais, como também de almas, amém? Como também de almas. Pastor, o que eu posso me abster? Não sei, aquilo que te custa. Eu, por exemplo, tenho sempre o hábito de tirar, por exemplo, carne, tirar o arroz e feijão, tirar refrigerante, tirar doce. Às vezes faço jejum direto, bico seco mesmo, só na água. Então você vai orar aí, ó, de hoje até a segunda-feira, pedindo a Deus, até domingo, né? Pedindo a Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim nesse jejum? Jejum muda Deus? Não, mas o jejum muda você e te torna sensível à voz de Deus. Por exemplo, o pessoal agora fez aí 40 dias, né, sem carne, né? O católico, ele preza por esse costume que é muito bom de se abster aí por um momento da carne. O pessoal está no peixe, vocês estão vendo aí, né, nos mercados, em todos os lugares, que as pessoas estão, né, comendo outro tipo de alimento. Você pode, por exemplo, fazer um jejum só de salada, enfim, é ao seu critério. Ore pedindo a Deus uma direção sobre isso. Sábado, diga comigo, sábado de manhã, a gente vai para os Sonhadores, numa equipe maravilhosa lá. Quem estiver aqui, por favor, se não estiver viajando, vamos estar junto. As camisetas novas ficaram prontas, amanhã já entrega, tá? As camisetas Família na Arca, você pode ir uniformizado lá com a gente no domingo, no sábado cedo. Vamos lá, eles vão estar esperando a gente. Vai ser bem especial o que Deus irá fazer ali nos Sonhadores neste sábado. Então vamos lá, vamos partir aqui de Hebreus capítulo 12 e Hebreus capítulo 11. Eu quero ler com você 3 versículos para a gente dar o pontapé hoje no tema dentro de metanoia, dentro do que nós estamos falando nesta série. Eu queria muito a sua atenção, porque este conteúdo, eu não tenho como objetivo fazer uma pregação expositiva, e nem uma pregação assim, para que você fique totalmente eufórico. Não, o desejo do meu coração é que esta palavra penetre o seu entendimento, desça para o seu coração, transforme as suas atitudes, e você viva uma mudança de vida. Hebreus capítulo 12, verso 2, diz assim a palavra de Deus: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador.
Ele, diga comigo, pela alegria que lhe estava proposta, ele fez o quê? Fez o quê? Desprezou a vergonha e assentou à direita de Deus. Então vamos já pegar um gatilho poderoso do céu aqui para nós essa noite. Jesus, diga-me, Jesus tinha em mente, tinha vislumbrado um prêmio, uma recompensa, e por isso, diga-me, por isso suportou cruz, desprezo, vergonha. Você sabe, essa semana nós estamos na Semana Santa. A gente sabe o que Jesus enfrentou. Mas por que Jesus conseguiu suportar tudo isso? Vamos lá, vamos pensar? Porque ele tinha tido uma big picture. Ele tinha tido um overview. Ele tinha enxergado além daquilo que ele estava vivendo. Como você está enxergando o que você está vivendo? Eu preciso que você entenda uma coisa. Essa noite eu quero falar com você sobre isso. O tema da minha mensagem é: nós precisamos de uma big picture, ou seja, de uma panorâmica, de uma foto do todo, de uma visão ampla daquilo que Deus tem para nós. Eu preciso que você entenda aqui, por gentileza, que a sua vida não é definida pelo que você está vivendo agora. A sua vida não é definida pelo que você está enfrentando hoje. Existe uma foto que Deus tem, ela é uma big foto. Existe um overview, algo grande assim, sobre a sua vida. E você precisa conseguir enxergar o que está além do que você está vivendo hoje. Para que nós tenhamos então uma metanoia de verdade, nós precisamos ter um overview, uma visão ampla. A big picture é um modo, é um sistema, é uma visão geral, é um panorama. É como se eu tivesse aqui, preso a esta letra, só que você está vendo de uma forma panorâmica. Tem todo um pano de fundo aqui, tem toda uma amplitude aqui, e é isso que é a sua vida. A sua vida não é o que você está vivendo, a sua vida não é o que você está enfrentando. Existe uma foto panorâmica do seu futuro, em que Deus já projetou para o seu amanhã, e o meu desejo aqui essa noite é que você consiga enxergar o que Deus tem para amanhã para você. Quem consegue enxergar o que Deus tem para amanhã? Não, 2 pessoas só disse que enxerga. O que você vê para amanhã? E para depois da manhã? E para os próximos anos? Será que você está preso a aprovações, privações, crenças limitantes, dores, percas, circunstâncias momentâneas? O bispo JB, ele disse que se nós não tivermos uma visão ampla, uma panorâmica, uma big picture, nós não viveremos uma metanoia. Vamos ler, por gentileza, Hebreus capítulo 11, 10. Vamos ler o que está escrito? Pois ele... De quem que nós estamos falando aqui? Abraão. Quem foi Abraão? Biblicamente dizendo, pai da... Só que nem sempre foi assim, né? Abraão vem de um berço totalmente de incredulidade. Ele vem de uma cultura pagã. E aí de repente, Carlos, Deus chama Abraão. Ele mostrou alguma coisa para Abraão, Lucas? Certamente Abraão viu alguma coisa. Que lá em Gênesis capítulo 12 fica claro que Deus disse, dando uma ordem: sai da terra da tua parentela e vai para a terra que eu... Ou seja, Abraão não saiu no escuro. Abraão, então o Senhor disse: sai da tua terra, da casa do seu pai. Alguém acredita, eu particularmente acredito, que dentro deste chamado, que foi alto, Deus mostrou algo para Abraão. Abraão não saiu errante. Abraão não saiu sem certezas. A Bíblia
em Hebreus capítulo 11, verso 10, está dizendo: ele esperava a cidade. Qual é a cidade? Que tem alicerces, cujo arquiteto dela e construtor é, ou seja, diga comigo, Abraão conseguiu ver a foto, a big picture. Abraão conseguiu ver a visão do todo. Abraão conseguiu enxergar o que estava além da circunstância. Abraão conseguiu ver o que estava além daquela geografia em que ele estava. Eu preciso que você entenda em nome de Jesus por esta palavra. Deus tem uma fotografia do teu futuro e Ele espera que você saiba o que te espera amanhã. Ele quer que você almeje e veja com os olhos da fé o que Ele tem preparado para os teus dias futuros, porque isso irá acontecer. Em Hebreus capítulo 11, verso 24, a Bíblia diz: pela fé, vamos ler isso aqui. Vamos lá, voz de gato não funciona, é voz de leão, amém, irmão? 1, 2, 3. Pela fé. Segue. Ou seja, anota na sua Bíblia essa palavra contemplava. Todos estes homens citados que eu disse aqui conseguiram contemplar algo além da circunstância. Nós precisamos entender que para se viver uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mentalidade, nós precisamos explorar a nossa visão. Nós precisamos enxergar além do hoje. Nós precisamos vislumbrar com os olhos da fé o que está preparado para nós. Hoje eu quero pensar com você aqui sobre 3 coisas importantes para vivermos então esta transformação. A primeira é ter uma visão do futuro. Qual é o futuro que você está vendo? Quais são as realidades que você está enxergando? O que você vê no seu amanhã? Eu preciso dizer a você, muitos de nós estamos presos a crenças. Da grande tribulação, da besta, do falso profeta. Tem gente que é o 333, né? O meio besta. Ele fica tão preso a estas coisas que ele fica bobo. E nós precisamos entender que Deus é quem tem o controle do todo. Isaías capítulo 65, a partir do verso 17, diz que Deus tem uma nova realidade. Deus tem uma nova criação. Deus tem um módulo novo, uma nova ordem que vai se estabelecer. Apocalipse capítulo 21, a gente vê que não é nós que subimos, é a nova Jerusalém que desce, se estabelece aqui. Ou seja, não é a besta, não é o falso profeta, não é essas coisas que vão tomar o controle. Não, pelo contrário, é Deus, como cantamos aqui, aleluia, que é grande, que tem o controle de toda a história. Se nós temos esta visão de quem Deus é, se nós temos a visão clara das promessas que Ele tem, se nós conseguimos vislumbrar essas coisas pela fé, eu consigo dizer a você pela palavra de Deus que o seu futuro será diferente. Porque sem esperança no amanhã, não tem por que colocarmos energia no hoje. Sem termos expectativa do que pode acontecer amanhã, nós matamos o nosso hoje. Se nós não tivermos convicção do que nos espera amanhã, nós viveremos arrastando
no hoje, nós viveremos sem expectativa no aqui e agora. E eu preciso dizer a você uma palavra aqui, por isso aqui que eu estou querendo te falar. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda: o futuro é uma realidade, ele está acontecendo. Depois de uma sexta-feira de dor, tem um domingo de ressurreição, e nós estamos dentro desta nova ordem, a ordem da ressurreição. Jesus ressuscitou, e se Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. Olha para o seu irmão com alegria, onde você aplaudia Jesus, amarrava o bico. Ah, meu irmão. Olha para o seu irmão e fala assim: se Jesus vive, podemos crer no amanhã. Eu vou lhes preparar um lugar. Um lugar. O princípio da visão é importante. Quando enxergamos o futuro, a partir disso então nós construímos o caminho para alcançá-lo. Nosso futuro não precisa ser distópico. A gente pode criar um futuro alinhado com os propósitos de Deus. Foi Jesus que disse que nós devemos orar: venha o teu reino, seja feita na terra como é no céu. Nós podemos crer em um governo de paz, de justiça, de retidão. O exemplo que eu disse de Abraão, ele ilustra esse princípio. Deus o chamou para deixar a sua terra, a sua parentela, e então se tornar o pai de uma grande nação. Abraão precisou redefinir suas prioridades. Abraão precisou modificar os seus desejos. E então confiar, aleluia, confiar na provisão de Deus. Eu preciso que você entenda uma coisa: Deus é aquele que opera o querer e também o efetuar. Deus opera em você desejos, vontades, desde que Ele tenha o governo da sua vida. Quais são os pensamentos que você tem sobre aquilo que Deus tem para você? Pergunta para o seu irmão: você acredita nos pensamentos que Deus tem para você? Você crê nas promessas que Deus tem para você? Porque assim, irmãos, quando nós não temos convicção, certeza daquilo que Deus tem para nós, a gente vai ficando pelo caminho. E de repente, qualquer coisa serve. E de repente, quando não temos convicção desta recompensa, do que está preparado, vamos perdendo a força ao longo do caminho. E aí é como aquele pai, certa feita, que foi interrogado pelo filho. O filho disse para o pai: pai, que tamanho é Deus? O pai, muito sábio, disse para o filho: filho, depende. Para quem está perto, tem um tamanho. Para quem está longe, também tem outro tamanho. Então o pai fez o filho pensar que Deus, para as pessoas que estão perto, elas são que nem um avião quando você encontra no aeroporto. Quem aqui já teve a alegria de ir no aeroporto? Quem já teve? Quem já teve? Você já foi no aeroporto? De perto o avião é, mas e de longe? Ou seja, quando estamos perto de Deus, temos uma plenitude, uma amplitude do tamanho, da grandeza de quem Ele é. Cantamos o que foi dito aqui: quão grande é o meu Deus. E se o meu Deus é grande, logo suas promessas são fiéis, logo as suas promessas são verdadeiras, logo o que Ele tem para mim é o bom, perfeito, o agradável, é o melhor. E eu preciso dizer uma coisa a você: se estamos longe, é que nem você olhar do céu e ver um avião lá em cima. Parece que o avião é desse tamanho, mas quando você está perto, quando você caminha dia a dia com Ele, você tem uma percepção de que Ele é enorme, Ele é grande, Ele é maravilhoso. E assim que Ele é, Ele é. As pessoas que estão vivendo uma transformação, elas têm um overview. Overview é a foto grande, a panorâmica, a visão geral. As pessoas que estão vivendo metanoia, elas veem além do que os outros veem.
Porque alguém pode estar enxergando uma coisa bem distorcida. Alguém pode estar enxergando do ponto de vista da sua dor. Alguém pode estar enxergando do ponto de vista da sua necessidade. Lembra que eu falei na semana passada? Se você não lembra, está lá para você voltar e assistir. A cosmovisão. A gente não vê como as coisas são, a gente vê como a gente é. No início desse culto hoje foi dito que nós temos a mente de quem? Nós somos gerados no Espírito. Logo nós temos a mente de Cristo. Nós temos uma mentalidade transcendente. Nós temos uma visão ampla das coisas. Nós precisamos ver além das coisas. Nós precisamos enxergar a big picture, a visão panorâmica. Nós precisamos entender que há pessoas que vivem reclamando, murmurando, esbravejando, mas nós sabemos que existe um amanhã, que o choro dura uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Hoje eu estava frustrado pela manhã, ainda disse para o Carlos, falei, nossa, logo de pensar nesses momentos, nessas circunstâncias que eu estou enveredado, eu fico triste, eu fico pesaroso, só que eu lembro de uma coisa, que esse momento não me define, que o meu amanhã é melhor, que o futuro é glorioso, que eu estou passando por uma curva, e que se eu caminhar mais um pouco, eu vou sair dessa curva, logo tem um horizonte maravilhoso diante de mim. Olha para o seu irmão, fala para ele, caminha mais um pouco, irmão, porque tem, fala para ele assim, tem um horizonte maravilhoso adiante de você. Às vezes Deus pega a gente pelas mãos e leva a gente pelo caminho mais longo. Pelo caminho mais longo. E pelo caminho mais longo, irmão Leandro, é mais difícil, né? Às vezes tem subidas, tem vales, às vezes tem curvas sinuosas. Eu me lembro do povo saindo do Egito, e o povo precisava ir pelo caminho mais longo. Deus não poderia levar eles pelo caminho da facilidade. Eles poderiam voltar para trás, retroceder. Então eles estão fazendo uma curva, um caminho mais longo, e de repente quando eles saem da curva, logo tem diante deles o mar. E para eles, aquele mar era o fim da estrada, sim ou não? Era o fim da estrada. Mas para Deus, aquele mar era a saída. Para Deus, aquele mar era a válvula de escape. E de repente você sabe o que acontece. Deus abre o mar vermelho e o povo passa a pés enxutos. Ou seja, depois daquela curva, daquela volta longa, depois daquele desafio enorme, daquele vale desastroso, logo eles veem a mão de Deus abrindo o caminho aonde não tinha pastagem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está gostando do que vê, eu também não estou. Caminhe mais um pouco, porque Deus irá abrir um caminho aonde não tem passagem, e o nome dele será glorificado. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim, caminha mais um pouco, porque lá na frente vai melhorar. Certa feita Jesus disse às multidões, ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Foram 20 vezes que Jesus indagou esta palavra, ouviste o que foi dito. E por que Jesus está dizendo isso? Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Porque Jesus está combatendo um tipo de crença. Jesus está desmanchando, desconstruindo a sabedoria popular. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas que não são do meio, as pessoas que não conhecem o amor de Deus, por favor, me ajuda. Oh meu Deus do céu, obrigado. Glória, aplaude Jesus pela vida dessa santa mulher de Deus, irmão. Dá um grauzinho aqui para ver se melhora, para me ajudar. Tá bom? Olha só. Vamos lá. Diga comigo, ouviste o que foi dito? Ouviste o que foi dito? Vamos lá, 1, 2, 3. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. O que Jesus está dizendo aqui? Não tenham o sentimento das massas.
Não fiquem presos às crenças. Não fiquem limitados aos sofismas do povo. Meu irmão, você que caminha com Deus, você tem que ter uma mentalidade diferente de quem não caminha com Deus. Você que caminha com Deus, você tem que ter uma resposta de Deus para o que você está enfrentando. Você que conhece a Deus tem que dizer: Deus disse isso para essa situação. Eu tenho uma visão ampla do que Deus tem para o meu amanhã. Eu não estou preso no que está acontecendo. Ouvistes o que foi dito? Ele estava desmanchando, desconstruindo essa sabedoria popular que era feita de sofismas. Ei, muitas das crenças das pessoas está ligada a sofismas, mentiras, enganos. Nós precisamos aprender a discernir o que é a voz de Deus e o que é o sentimento humano. O Senhor disse para Isaías capítulo 8, se não me falha a memória: não tenha o temor deste povo. Ou seja, Deus estava dizendo para o profeta Isaías: não seja o seu sentimento igual das pessoas comuns. A pastora por um momento disse aqui: nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não podemos ter a mesma mentalidade, o mesmo tipo de crença, a mesma ideologia que muitas pessoas que estão nessa terra têm. Olha para o seu irmão e fala para ele: você precisa ter uma visão mais ampla diante da sua circunstância. Qual é a visão, irmão? O que você vê? O que você está enxergando? Nós temos a palavra de Deus. Nós somos um povo profético, um povo que dobra realidades. Nós caminhamos na frequência mais alta. Nós não deveríamos andar no nível dos problemas. Ei, aprenda a sair dessa esfera onde os demônios têm mais influência. Aprenda a subir o degrau de cima. Aprenda a sintonizar-se com a frequência do alto. Aprenda a ouvir a voz de Deus, porque Ele diz: eu sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos maravilhosos. Deixa eu dizer uma coisa para você: sai dessa atmosfera, tenha uma visão mais ampla. Olhe para o seu irmão e diga assim: a metanoia parte desta visão ampla. E aí hoje, enquanto falava com o Carlos, de repente foi como se algo fizesse assim no meu pensamento: ó, muda a ótica, vê diferente. Você está vendo só do ponto de vista presente. E há um perigo que nós precisamos estar atentos. Diga-me: armadilhas do presente. Você tem mais futuro do que passado. Você tem mais amanhã do que ontem. A eternidade está dentro de você. O momento não te define. Deus tem um futuro glorioso para a sua vida. Muda essa mentalidade. Diga: Deus, me ajuda a ter uma visão ampla. Sabe aquela foto panorâmica que a gente faz? Quem já fez ela pelo celular? Aquela foto é interessante, né? A gente vê o negócio assim, né? Não é? E assim que a gente deveria ver. Mas como é que a gente vê na maioria das vezes? Só. Tem gente que parece que anda com aquela viseira, sabe, irmão? Aquele negócio limitado, sabe? Aquela coisa que só, ó, é só para baixo, é cartesiano. É uma mentalidade 4x4, formatadinha. Deus em Cristo Jesus, Ele quer expandir a nossa consciência. É por isso que Ele diz: não há limites para nós. Ei, meu irmão, é impossível para os homens, mas não é impossível para Deus. Se creres, nós veremos a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Teve um personagem bíblico por nome de Esaú. Esaú é neto de Abraão, é da linhagem. Ele foi vencido pelas armadilhas do presente. Está lá em Gênesis 25, do 31 ao 34. Perdão, meus irmãos. Esaú, neto de Abraão, ele representa a figura daquele que se deixa Pois não? Vamos lá, vamos ler isso aqui. Jacó respondeu:
Anota isso aqui. Em nome de Jesus. As necessidades imediatas não podem roubar seu futuro. Esaú está preso ao quê? Necessidade. Fome. Desejo desenfreado. Apetite. Ao ponto, Fernandinho, do camarada esquecer que ele seria honrado, recompensado como primogênito. Quantas pessoas que não têm uma visão ampla, que não conseguem ver depois da curva, que não tem a panorâmica, a big picture. Você vai anotar isso aí, você não vai esquecer não, tá? A pastora está brava comigo, eu estou falando sobre isso aqui, tá, irmão? Depois você, tá? Você está vendo, as pessoas que não têm essa visão ampla, elas acabam sendo vencidas pelas necessidades imediatas. Ei, cuidado, para você não ceder à armadilha do presente. Esaú foi preso pelo presente. Ele vendeu o seu direito de ser primogênito por um prato de lentilhas. Ele sacrificou o seu futuro por uma satisfação, por uma gratificação momentânea. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é quem dotou você de vontades e desejos. Não é o diabo não. Não foi o diabo que colocou você hormônios, não. Só que os seus hormônios, os seus desejos, as suas vontades, eles têm um momento para que eles funcionem da maneira que você espera que eles funcionem. Tudo há um tempo determinado debaixo do sol. Jesus, o diabo apareceu antes oferecendo pão. Ele negou pão. Ele não queria o pão por um momento. Ele sabia que teria um momento em que ele iria ser servido. Então, aprenda a sacrificar o momento por causa do propósito, para não matar o propósito por causa do momento. Quanta gente ludibriado, apaixonado, movido por hormônio, instinto carnal, joga fora o quê? A visão do futuro que Deus tem para você. Não permita que as suas necessidades imediatas roubem o seu futuro. A miopia de Esaú privou ele do seu direito de primogenitura e um lugar na história. Nós precisamos discernir entre o essencial e o incidental. Nós precisamos priorizar o que realmente importa e cultivar no nosso coração a paciência para colher no tempo certo os frutos que Deus tem para nós. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Há um tempo certo para todas as coisas. Há um momento, há uma ocasião. Fica tranquilo, Deus não vai acelerar processo não. Deus está te trabalhando, te lapidando, te forjando, te preparando para esse futuro que Ele te mostrou, para essa realidade que Ele tem para você. Mas não sacrifica o momento não. Não sacrifica o propósito não. Não seja vencido pelo momento não. Diga a Deus, não me deixa ser vencido pelas necessidades imediatas. Quem aqui viu ou já viveu uma experiência que dentro de um momento de tensão e de pressão tomou uma decisão errada? Quem aqui já fez isso? Quanta coisa boa a gente joga fora por causa do momento de pressão. A gente cede a armadilha do presente. Ei, nós precisamos entender que Deus tem algo glorioso preparado para nós. Deus tem algo extraordinário. Paulo disse aos Coríntios: o que os olhos não viu, o coração não sentiu e nem desceu. Aonde, irmão? Aonde? A mente humana. É o que Deus tem preparado para aqueles. Cutuca teu irmão para ver se ele acorda nesse metanoia e fala para ele assim: ó, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Segura as pontas, aguenta firme, sacrifica, suporta. Pessoas de governo, pessoas que alcançam seus objetivos, são pessoas que conseguem se autoliderar.
Você tem autogoverno, irmão? Você tem autocontrole? Você consegue ter disciplina sobre os teus impulsos? E não vamos falar só de comida, não, falar de coisa que você não deveria nem estar falando, porque no momento de tensão, você coloca as carruagens na frente dos bois, você fala o que não deve, você amaldiçoa, você grita, você esperneia, você parece nem conhecer a Deus. Diga: Deus, eu preciso de uma metanoia urgente. Me dá a visão ampla do que o Senhor tem para mim. Agora a inteligência artificial, né, está dando alguns lances de uma foto de um casal com a criança nos braços, né, Lucas? A inteligência artificial às vezes cria uma imagem interessante, né, das realidades futuras. Abacuque, quando ele quis ter uma visão, ele subiu aonde? E aí Deus deu o que para ele? Um overview, irmão. Ó, Deus descortinou o negócio e falou: ó, escreve o que você está vendo. Posso profetizar na tua vida essa noite? Sobe no lugar onde Deus fala. Deus vai te dar uma visão. Deus vai te mostrar como será. Deus vai te mostrar como vai ser. Deus vai te mostrar o que você vai ter. Deus vai ser claro com você sobre o seu futuro. Eu estou aqui para dizer a você: o amanhã é melhor do que hoje. As realidades que estão preparadas em Deus não vão ser roubadas. Deus não vai alterar o teu passado, não, mas o teu futuro está guardado nas palmas da mão dele. Está intacto, meu irmão. Agora, se você quer o que Deus tem, como que você está se comportando diante do que você viu? Qual é a ação? Qual é o plano? Existe um plano. Precisa haver uma ação. Abraão saiu. Abacuque saiu da frequência da vitimização. Abacuque saiu da zona do entristecimento. Até quando, Deus? Porque tem gente que diz para Deus isso: até quando? Até quando Ele quiser, irmão. Até quando Ele quiser. A gente precisa sair dessa zona de vitimização, de não aguentar. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem não tem a foto da casa pronta não suporta o alicerce e a construção dela, não. Quem não tem a visão do todo, do que Deus tem lá na frente, joga a toalha no meio do caminho. Porque Deus é alto no chamado, mas é pequeno nos detalhes. Tem cruz, tem desafio, tem vales sombrios, tem um vale de lágrimas, tem uma sexta-feira de dor, mas tem um domingo de ressurreição preparado para aqueles que acreditam nele. Quem falou para você que seria fácil, irmão? Diga: Deus, me ajuda a ver além do hoje. Eu estava outro dia com um irmão que sonhava em ter um restaurante, tem um outro nome, é um bistrô. E ele conseguiu. E o restaurante dele é, ó, top. Só que, como ele estava começando, inserido na pressão, cercado por um monte de desafio, tendo que fazer tudo sozinho, ele falou para mim assim: pastor, morreu todas as ideias, perdi o foco, perdi a visão, não consigo ver mais nada. Por quê, irmão? É natural que diante dos problemas você não consiga enxergar absolutamente. Acontece só comigo isso? Acontece só comigo? Ou acontece com você também? Porque a gente fica preso
a gente fica amarrado. Olhe para o seu irmão e diga: além da visão do futuro e de não ceder às armadilhas do presente, você precisa de ajustar o foco. Metanoia, irmãos, está intrinsecamente ligada ao foco. Certo pensador, Daniel Goleman, define foco como nossa realidade. Muitas pessoas estão dispersas em várias atividades, sem se dedicar plenamente a nenhuma delas, resultando isso em uma vida infrutífera. Quantas pessoas que fazem tudo, mas não fazem nada. Já dizia o Edson aqui da nossa igreja, ditado popular, que cachorro de muito dono. Quem já ouviu aquele ditado que quem trabalha muito não tem tempo? Isso é realidade? Fato. Fato. Porque quem não está muitas das vezes na operação, está do outro lado só fazendo o quê? Pensando o que vai fazer. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, ó, olha aqui, presta atenção, pensando na sexta-feira da paixão e no feriado, enquanto nós estamos começando a segunda, já pensando na sexta-feira para dizer assim, sextou, alguém está pensando em dezembro de 25, alguém já está pensando nos projetos de 2026, nós precisamos transcender, meus irmãos. Nós precisamos de uma mudança de mentalidade. É preciso dizer não ao bom para se viver o melhor. É preciso concentrar a nossa energia em direção aos nossos objetivos. Ei, você precisa permitir que as suas ideias se desenvolvam e amadureçam. Para determinar o que realmente importa, você precisa perguntar para você mesmo: isso é coerente com as minhas prioridades? Isso tem a ver com o futuro que eu vi? Isso tem a ver com o que Deus está planejando para mim? Isso tem a ver para o futuro que Deus me mostrou que eu vou ter? Isso tem a ver com o meu amanhã? Se não tem a ver com o meu amanhã, estou fora. Por que as pessoas estão vivendo uma estafa? Por que está todo mundo sofrendo, sobrecarregado emocionalmente? Porque a gente sabe de tudo. O que está acontecendo lá em Gaza, a gente dá um clique. Outro dia eu vi o pastor Marco Feliciano dizendo assim: eu nem sei quem são as pessoas que comentam as minhas publicações. A minha equipe não deixa. Por quê? Para me proteger. Mas você está preocupado com o que os outros estão pensando sobre você. Você quer saber os mínimos detalhes, o que disseram sobre a tua vida. E isso faz com que você perca o foco. E isso faz com que você perca a visão. Isso faz com que você drene a sua energia. Não coloque a sua energia no lugar certo. Eu preciso dizer uma coisa para você: se você quiser viver uma metanoia, aquilo que Deus tem para você, você precisa ser inteligente, fechar algumas portas, sair de algumas mesas, não ouvir o que está sendo dito pelas vozes, mas dar uma resposta de Deus para a sua realidade. Diga: Deus, me ajuda a dizer não para o bom, para dizer sim para o melhor. Para determinar o que realmente importa, você precisa ter uma conversa consigo mesmo. Quem aqui já fez aquela pergunta assim: por que é que eu vou fazer isso? Você já fez? Quem aqui já disse isso? Está dentro da minha competência, da minha alçada, eu dou conta. Você já disse? Aqui acontece muito. Nós pega rolo para pintar, nós faz serviço de pedreiro, nós faz de tudo. E quem faz muita coisa não faz. É por isso que a gente precisa de gente ao nosso lado. Cada um foi chamado para uma. Qual é a sua área de competência? No que você é bom? Meu irmão, em nome de Jesus, não seja um doutor resolve. Você não é doutor resolve.
Não queira ser um multiuso, bombril, 1001 utilidade, não vai dar certo não. Bombril depois de usado, o nego joga fora e nem lembra dele. Você tem uma história, você tem projetos que Deus sonhou para você. Então coloque os olhos naquilo que está diante de você. Coloque os olhos naquilo que Deus tem para você. Veja o amanhã que Deus mostrou para você e viva isso. Diga: Deus, me ajuda a discernir as coisas. Você já disse assim: alguém pode fazer melhor que eu? Já disse? Já mesmo, seja verdadeiro. Porque tem gente que tem um ego tão inchado que ele diz assim: não, se eu não fizer, não vai sair bem feito, por isso que eu tenho que fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem gente que faz muito melhor que nós. Tem gente que é bom no que faz. E se eu não aprendo a celebrar o que o outro carrega, e se eu não aprendo a honrar as atribuições que Deus deu a ele, eu não vou viver uma metanoia. Eu preciso reconhecer que eu sou bom numa coisa, mas que o meu irmão é bom em outra, que o meu outro irmão é bom em outra coisa, e a gente completa o corpo, a gente funciona bem juntos, a gente pensa melhor juntos, a gente vai mais longe juntos. Autoliderança exige que a gente defina prioridades. Você precisa descobrir seus pontos fortes. Você precisa desenvolver os seus sonhos. Diga comigo: foco define o que vem primeiro. E define também o que você não vai fazer. Pastor, eu estou enxergando meio embaçado, está meio distorcido. Sabe por quê? Porque não tem prioridade. Prioridade é renunciar a algumas atividades para adotar uma causa que realmente vai fazer a diferença no mundo. Ei, pessoas sem foco, elas não são nem águias e nem leões, elas são besouro. Já viu o besouro voando? Como é que o besouro voa, irmão? Quem já viu o besouro voando? A águia diz que ela tem uma visão assim, fora do normal. O leão, quando ele vê uma presa, Lucas, ele não enxerga outra coisa senão a presa. Mas o besouro, irmão, ele sai voando assim, e aonde ele passa, ele deixa aquela marca dele. O que você é? Em nome de Jesus. Há pessoas que vão passar nessa vida deixando só um borrão, que nunca vão fazer nada de valor. Ei, foco faz você aproveitar a sua energia para alcançar uma meta. Você precisa dessa obstinação. Diga comigo: se eu sei o que fazer, eu também sei o que eu não devo fazer. Você sabe o que você deve fazer? Sabe? Se você não sabe, Deus vai ser claro com você também. Se você sabe o que precisa fazer, você também sabe o que não precisa fazer. Se você sabe para onde está indo, existem rotas que você não deve entrar, existem atalhos que você não deve pegar, existem circunstâncias e situações a qual você não deve parar. Lembra daquele profeta que foi a tal cidade liberar um decreto de Deus, e Deus disse para ele: não pare no caminho. Lembra disso? O que aconteceu? Ele fez o quê? Ele fez o que Deus não queria. E aí o que aconteceu? Ele jogou fora o seu futuro. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem um futuro extraordinário para você. Deus tem coisas gloriosas para você. Pastor João, então como que eu posso determinar o que importa? Essa é uma boa pergunta, né? Como determinar o que realmente deve ser feito? Identifique prioridades. Descubra o seu lugar. Descubra a sua força. Ei, manter-se focado significa eliminar distrações. Deixa eu dizer uma coisa para alguém aqui: para de dar ouvido a tantas vozes. Feche algumas portas, feche alguns acessos. Ei,
aprenda a fazer primeiro o que é mais importante. Aprenda a fazer as atividades que rendem maior resultado. Seja inteligente. Aprenda a colocar força no que de fato vai valer a pena. Está no livro. Eu não nasci assim. A mesma força que um dia você usou para descer para baixo, é a mesma força que você deve usar para subir para cima. A mesma corda que leva alguém lá no fundo, é a mesma que puxa. Diga: Deus, me ajuda a ajustar a visão. Fica de pé. O tempo foi embora. Paulo é um exemplo. Em Filipenses capítulo 3 e verso 13, ele diz assim: uma coisa... O que Paulo diz, irmãos, em Filipenses 3 e 13? Uma coisa, esquecendo-me, e avanço. Por que você está preso em coisas que já passaram? Por que você é refém de coisas que ficaram no ontem? Uma coisa, esquecendo-me, e avanço. Paulo tem autoliderança. Paulo vê o prêmio. Paulo vê a recompensa. Paulo tem a visão do todo. Paulo enxergou além das circunstâncias. O que você está vendo? Pastor, eu não consigo pensar em mais nada. Pastor, parece que toma minha consciência e eu não consigo enxergar mais nada. Há pessoas que estão presas aos verdugos. Há pessoas que estão presas à amargura. Há pessoas que estão presas ao passado. Em nome de Jesus, digo o que Paulo diz: eu considero refúgio, eu considero esterco as coisas que ficaram para trás, e agora eu vou avançar para as coisas que estão adiante de mim. Agora eu vou avançar para as coisas que estão no meu futuro. Eu vi o futuro, eu gostei do que eu vi, e eu estou correndo para lá. Eu quero o que Deus tem para mim. O que você vê? O que você enxerga? Paulo renunciou tudo que o impedia, e ele prosseguiu rumo ao alvo da soberana vocação. Paulo se desfez das distrações. Paulo queimou as fontes do passado. Pode apagar, por gentileza? Paulo queimou as fontes do passado. Ei, você precisa se libertar das amarras da culpa, irmão. Ei, você precisa se libertar da condenação. Ei, você precisa se libertar da falta de perdão e das experiências traumáticas. Chega. Existem coisas que estão impedindo você de avançar. Metanoia é um processo contínuo de transformação. Pastor, eu não tenho uma visão de amanhã. Eu vivo para o momento, pastor. Eu vivo preso às minhas dores, pastor. Eu não consigo enxergar nada. Eu não consigo ver nada. E não é ver nada sobre os outros, não. É ver sobre você. Como você se vê. Como você está enxergando o futuro que Deus tem para você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Deus tem um futuro glorioso para você. O futuro é uma realidade e tem a ver com aquilo que Ele sonhou para a minha vida e para a sua vida. Eu quero orar com você essa noite.
você desejar, sai do seu lugar. Quero orar com você. Quero orar com você. Metanoia é a chave para mudar a sua vida. Metanoia. Metanoia. Oh! Jesus quer dar as mãos para você hoje. Jesus quer dar as mãos para você hoje. Ele quer mostrar para você as coisas que estão preparadas para nós no amanhã. Aleluia. 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 Se você quiser sair do seu lugar, vem até aqui, eu quero orar com você. Deus tem um futuro glorioso para nós. Sem esperança no amanhã, não tem força no hoje. Sem esperança no amanhã, não tem força no hoje. O que você vê? O que você vê? Dá visão a ela, Senhor. Dá discernimento a ela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você, você e eu sou teu, você é meu e eu quero ficar na tua presença. Quero ver além dos meus problemas. Meu coração quer mais. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra você. Essa fase vai passar. Vai passar. A história só vai se repetir se você continuar tendo as mesmas atitudes. Pastor, a história está se repetindo. Você está repetindo os padrões. Você está fazendo as mesmas coisas. Você vai tomar atitudes novas. Você vai fazer coisas novas a partir de agora. Se você já viu o seu futuro, você precisa condicionar a sua vida com o seu futuro. Viva de acordo com o futuro que você quer ter. Viva de acordo com aquilo que você sonha em viver. Eu sonho com uma família
Eu sonho em uma vida espiritual saudável. Eu sonho em ter saúde, longevidade de vida. Eu sonho em ter tranquilidade financeira. Eu sonho em caminhar em intimidade com Deus. Viva de acordo com isso. Viva de acordo. Em nome de Jesus. Você que está nas redes sociais aí, Deus tem um futuro glorioso para você. E hoje Ele trouxe à luz a foto do seu futuro. Ei, você que está vivendo algo especial em Deus, Deus já sabia. Deus já tinha visto isso antes. Deus já tinha visto o que você se tornaria. Deus já sabia como seria o seu futuro. Ele conhece o fim das coisas antes do começo delas. Ei, eu quero dizer uma coisa a você por essa palavra. O seu amanhã será extraordinário. Se você não parar na dor, se Abraão tivesse parado em Harã, ele não tinha tido Isaac. Se Moisés tivesse cedido a maravilha que seria viver no Egito, ele não teria se tornado libertador. Tem pessoas que estão encantadas, tem pessoas que estão enfeitiçadas com o momento. Deixa eu orar por você agora. Todo espírito de encanto, feche seus olhos. Todo encantamento, todo espírito de engano, de ludibriação, de mentira, diabo, você perdeu essa noite. Todo espírito de encantamento, pessoas que estão encantadas com o que os olhos vê, essa noite Deus está mostrando para você. Esta noite Deus está trazendo visão para você. Essa noite Deus está cortando laços e embaraços do teu caminho. Deus está mostrando teu amanhã. Em nome de Jesus. E que os seus olhos consigam enxergar as coisas que trazem paz. Olha só, lembra da minha experiência hoje durante o dia? Que eu estava atribulado por conta das circunstâncias e de repente veio uma ideia que me trouxe paz. Sim, lembra? Lembra que eu citei? Essa ideia que me traz paz, você sabe de onde vem. E a outra ideia que não traz paz, você sabe também de onde vem. Você pode ser senhor sobre os seus pensamentos para rejeitar o que não é de Deus, irmão. Ah, mas porque eu estou vivendo uma dificuldade financeira. Não quer dizer que isso vai ser uma regra para sempre. Não precisa ser para sempre. Não é porque você está vivendo uma enfermidade que você vai morrer com essa enfermidade. Não é uma regra que precisa ser assim. Não é uma regra. Deus pode te curar. Ah, mas eu nunca fui feliz em área nenhuma. Eu estou aqui para dizer a você, isso vai ser quebrado em nome de Jesus, porque Jesus tem um futuro maravilhoso para você. Ele tem um amanhã extraordinário, como você nunca viu, nunca viveu, nunca imaginou. Tem gente vivendo aqui o que nunca imaginou que viveria. De bom, tá? Não é de ruim não. Ruim é quando nós estávamos lá fora. Ruim é quando nós estávamos nas garras do diabo. Hoje nós estamos na bênção. Dificuldade? Ah, meu irmão, isso aí todo mundo tem, o ímpio tem também. Nós estamos na bênção. Nós estamos na bênção. Uau! Você está na bênção. Você é abençoado com toda a sorte de bênção. Você tem um sim, um amém. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo caminhando com você. Você é um filho amado de Deus. Amado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, ela seja com nós todos e digamos todos: Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor.